Fala galera, professor Ricardo de Filosofia. Temos aqui nessa videoaula tentar ser breve e objetivo em alguns conteúdos, importantes aí das atividades que vocês fizeram de maneira remota. Então aqui um resumo, objetivo do 8º e do 9º capítulo do livro de vocês. Então vamos lá. Sobre o 8º capítulo, nós sabemos que ele trabalha sobre a linguagem. Então a primeira coisa que nós fazemos aí é um aparato histórico da linguagem, que sofreu algumas revoluções que foram bem significantes para a linguagem. Uma delas é a criação do alfabeto. Qual que é o alfabeto? Qual que é o alfabeto, professor? Não, foi o alfabeto grego, aí em torno do século IX, antes de Cristo. Ou seja, eles falavam por meio simplesmente oral, era simplesmente verbal, não escreviam nada. Então lá na Grécia Antiga, como falei, em torno de 9 séculos antes de Cristo, eles elaboraram um jogo de sinais, de letras, de símbolos, que deu origem a um alfabeto. Então, essa foi a primeira grande revolução dentro da linguagem. E bem depois, desta revolução da criação do alfabeto, lá no século XV, veio aí a criação da imprensa. Por exemplo, as pessoas escreviam as coisas, manuais, lá melando a pontinha da pena na tinta e escrevendo. Essa criação da imprensa, por esse cara chamado Gutenberg, deu a possibilidade de, por exemplo, não é como a impressora que nós temos hoje, mas deu a facilidade de reproduzir os escritos, uma máquina que reproduzisse os escritos e não ficassem mais ali, melando a pontinha da pena na tinta e escrevendo letrinha por letrinha em um papel. Ou seja, agilizou o processo de escrita, e da própria linguagem, obviamente. Então eu coloquei de vermelho exatamente para que você lembre de que essa criação do alfabeto não foi o alfabeto português, não foi o alfabeto inglês, francês, italiano, não. Foi o alfabeto grego antigo. E a invenção da imprensa, coloquei de vermelho esse nome, Gutenberg, é para você lembrar o cara que inventou essa imprensa aí. E também a terceira revolução, de grande significância, é a linguagem eletrônica, que é a linguagem que nós vivemos hoje. A linguagem entre as máquinas, a linguagem entre os computadores, a velocidade que nós temos de se comunicar. A linguagem eletrônica e a linguagem entre as máquinas. As máquinas que eu falo aí são os computadores, são os nossos celulares. É a linguagem acessível e rápida que nós temos hoje, certo? E nós temos aí também algumas teorias sobre a origem das línguas. E uma delas é essa língua adâmica. Adâmico, o nome já pressupõe talvez aí Adão. Exatamente, Adão. Por quê? Porque é a teoria da tradição judaico-cristã. Que é isso? É a linguagem da Bíblia. Segundo a Bíblia, lá no livro de Gênesis, Deus criou o homem, e dá o nome dele, do homem, Adão. E Adão, ele tem lá o seu papel de dar nome às coisas, de dar nome à vaca de vaca, de dar nome ao cavalo de cavalo, de dar nome ao macaco de macaco. Então tudo que existe, segundo a teoria bíblica, foi Adão que deu o nome, porque Deus deu essa dimensão para ele. E você pode estar se perguntando, sim, e porque hoje nós temos vários idiomas? Segundo esta teoria adâmica, foi pelo fato também bíblico da Torre de Babel, onde muitos foram contrariados porque queriam chegar ao céu e construiriam uma torre que chegaria ao céu de tão alta. Então, nesta torre, Deus contraria os homens, fazendo que eles falassem várias línguas ao mesmo tempo, e ninguém se entendesse. E por isso, essa torre nunca chegou no céu, porque também não tem como. E ali acabou o projeto da Torre de Babel. Então essa língua adâmica lembra o nome de Adão, que é a teoria da Bíblia, E que Adão, Deus deu a Adão a graça de poder dar nome
às coisas, dá nome aos bichos, às coisas que existem, certo? E diferente disso, nós temos a teoria do grito da natureza, que é desse filósofozinho aqui chamado Jean-Jacques Rousseau, um suíço, certo? Que é a teoria mais aceita aí pela ciência. Esse grito da natureza, segundo Jean-Jacques Rousseau, que ele vai desenvolver uma teoria chamada de o bom selvagem, ou seja, o homem no seu estado natural, o homem não num estado social, ele dizia que o homem vai nascer bom, né, e a sociedade vai corrompê-lo. Então, o homem nesse seu estado natural, o homem ali primitivo, ele vai, por exemplo, em um estado de perigo, ele vai gritar para tentar se comunicar e dizer que ele está em perigo. Por isso aí vem, né, esse nome grito da natureza. Naturalmente, o homem ele vai desenvolver algum som para tentar se comunicar, para, por exemplo, dizer ou demonstrar que ele está em perigo. Então essas são as duas teorias aí, né, da origem das línguas. A língua adâmica voltada para, né, a teoria da tradição judaico-cristã, a teoria bíblica, e o grito da natureza, né, dentro da perspectiva mais científica do Jean-Jacques Rousseau. E também nós temos aí, né, dentro da propriamente filosofia da linguagem, esse rapazinho de nome muito bonito, Wittgenstein, certo? O alemão Wittgenstein, ele vai desenvolver a sua teoria dos jogos de linguagem. E o que é isso? Jogos de linguagem, para Wittgenstein, é como uma caixa de ferramenta. Ele vai dizer que a linguagem, né, esses jogos de linguagem é como uma caixa de ferramenta porque nós precisamos saber usar a linguagem. Por exemplo, você não vai desparafusar um parafuso de fenda com uma chave de estrela. E não vai desparafusar um parafuso de estrela com uma chave de fenda que não caiba ali naquele parafuso. Por isso que ele vai fazer essa analogia, essa comparação, né, dos jogos de linguagem, da linguagem, como uma caixa de ferramenta, no sentido de que nós precisamos saber usar, né, a linguagem para cada caso específicos. Então, de maneira bem objetiva, isso é o que trata aí o nosso 8º capítulo do livro. Adiante, o nosso 9º capítulo, que vai trabalhar o trabalho, a perspectiva do trabalho, que é uma atividade básica e essencialmente humana, né? Então nós vamos trabalhar dentro desse capítulo, né, sobre um tema muito recorrente dentro do próprio capítulo, que é a alienação, certo? A alienação, que vem do grego alienare, que significa tornar algo alheio a alguém. Ou seja, algo que é seu, mas você está tornando alheio a outro, né? Está ali submetendo a outro, né? Então, a primeira vez, o primeiro filósofo que vai usar esse termo alienação dentro da filosofia é o filósofo alemão Hegel, certo? A primeira vez que essa palavra, né, alienação, vai ser usada dentro da filosofia, vai ser por esse filósofo aí, chamado Hegel, um filósofo alemão, certo? E aqui nós temos uma frase que vai expressar muito, né, a perspectiva do trabalho, que é a frase de Marx, de Karl Marx, que a produção é ao mesmo tempo consumo, né? Ou consumo é ao mesmo tempo produção. Agora, por que trabalha-se isso aí da questão da produção ao mesmo tempo consumo? Porque um outro cara chamado Max Horkheimer, ele vai falar de um tal de consumo alienado. E o que é isso? Sobre o consumo alienado, o filósofo Max Horkheimer afirma que este age como se a felicidade consistisse apenas em uma questão de poder sobre as coisas. Eu só poderia ser feliz se eu tivesse um carro, mas não é qualquer carro, é o carro que eu quero, né? É uma Ferrari, não um Palio ou um Celta, né?
eu só vou ser feliz se a moto que eu tiver for uma XRE 300 ou não uma cinquentinha. Então esse consumo alienado, né, trazendo o significado da palavra alienação, né, tornar algo alheio, na verdade seria transferir a nossa felicidade para o objeto, né, como se consistisse apenas na questão de poder sobre aquela coisa. Então, a perspectiva do trabalho vai trabalhar aí, né, dentro do 9º capítulo, como uma atividade essencialmente humana, né, e a perspectiva da alienação, que significa, mais uma vez dizendo, tornar algo alheio a alguém. Né? Primeira vez usada na filosofia pelo filósofo Hegel, e o Karl Marx vai dizer aí a sua frase conhecidíssima de passagem, na produção ao mesmo tempo consumo, que vai ser base para o Max Horkheimer depois falar sobre um consumo alienado, certo? Então, de maneira geral, trabalha-se aí o 9º capítulo, a perspectiva do trabalho como uma atividade básica e essencial do homem, certo? Então é isso, meus caros, muito obrigado. Bons estudos, né? Estou à disposição. Isso aqui foi contemplado nas nossas atividades. Se você tem alguma atividade atrasada e queira colocar em dias, estou aqui à disposição. Mas se cuidem, né? Se previnam contra este vírus. É isso, valeu, falou, até mais.